Segunda edição aqui na GVC FM 106.1, a rádio do Jornal do Povo. Você participa do programa pelo 99800-2525, 99800-2525, programa Redação, programa de jornalismo, trazendo para você notícia, informação, entrevista, participação dos ouvintes. Hoje com agenda cheia e com muita satisfação, recebendo aqui nos estúdios da GVC FM o pré-candidato à presidência da República pelo partido Missão, Renan Santos. Boa tarde, prazer tê-lo aqui no programa. Prazer é todo meu, boa tarde a vocês, boa tarde a todo mundo, vamos trocar uma ideia aqui, vai ser bem legal. Diz uma coisa, por que concorrer à presidência da República? O que te levou a concorrer à presidência da República? Eu gostei da pergunta, você fez ela de uma maneira formal. Parece assim, acordei assim, falei, por que não? Né? Na verdade, eu tô há 12 anos no ativismo político, através do Movimento Brasil Livre. A gente liderou as manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff em 14, 15, 16. Começamos a influenciar na formação, não só no pensamento político no Brasil, mas também em políticas públicas, projetos que passaram e que foram barrados em diversos governos, seja no do Temer, seja no do Bolsonaro, seja agora no governo do Lula. Só que sempre ficava uma pulga atrás da orelha que era, não adianta a gente ser só pedra ou ficar propondo como movimento político se a gente não puder chegar nos espaços de poder. E a gente até elegeu pessoas nossas como vereadores, deputados em outros partidos, só que não funcionava. Então a gente decidiu em 2023 montar o nosso próprio partido, que é o Partido Missão. A gente bateu todos os recordes, conseguiu montar o partido e eu sou o presidente do partido. Quando eu consegui isso, e foi uma conquista gigante para o nosso grupo, o grupo falou, Renan, seja nosso candidato a presidente. Eu falei, ok, mas falei do meu jeito e vamos para ganhar, né? Mesmo que sou maluco, eu comecei com 0, alguma coisa por cento nas pesquisas. Começamos 0, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Na última Atlas apareci com 7 alguma coisa. E amanhã tem Atlas, eu espero aparecer com mais de 8%, já buscando os 10, que é meu objetivo para ter chance de vencer. Eu preciso chegar lá para agosto com mais de 10, 11%. Dentro do campo, a gente sabe que o Brasil, o mundo, de qualquer sorte, está polarizado, tem essa coisa direita, esquerda. Aqui no Brasil a gente está muito com essa coisa petismo, bolsonarismo. O Renan, ele entra com uma proposta nova. O que o Renan acha desses dois polos? Eu acho que eles são duas forças de centro, eles não são dois polos, são duas forças de centro baseadas em carisma e identificação. Então tem uma parte do Brasil que se identifica com o Lula, especialmente no Nordeste, tem outra no Sul, Sudeste que se identifica com o Bolsonaro, o universo no agro identifica com ele, mas eles não são muito diferentes uns dos outros. O grupo político deles está envolvido nos mesmos escândalos, a gestão presidencial de ambos não foi grande coisa, nem do Bolsonaro nem do Lula. Então, assim, o que eu sou algo substancialmente verdadeiro e algo que se propõe a ser um projeto sério, de futuro. Então, eu tenho livros de propostas para o Brasil publicados pelo meu grupo político, chama Livro Amarelo. Nós temos um partido político próprio que nós mesmos fundamos. Nós temos ideias muito originais sobre como resolver os problemas do Brasil. Nós não ficamos dizendo que o problema é o Lula ou o problema é o Bolsonaro. A gente tem uma leitura sobre o Centrão como problema nacional, que é muito sólida. Temos papers, textos, artigos científicos publicados a respeito. Isso nos faz ter uma ideia muito específica de Brasil. Uma ideia de um Brasil que é soberano, que é dono do próprio nariz, que destrói o crime organizado, que combate privilégio. E é um Brasil que combate os erros dos próprios brasileiros. Eu vivo falando, a gente vai arrumar briga com o eleitor, antes de tudo. Eu quero falar para o eleitor que o eleitor vota mal. Eu quero falar para o eleitor que o eleitor joga lixo na rua dele. Não é um problema tão grande aqui na cidade de vocês, ou nas cidades aqui do Rio Grande do Sul. Mas vai rodar Belém do Pará. Vai rodar as cidades do interior do Maranhão. Lixo por todos os lados. Vai rodar as periferias das grandes cidades, as pessoas são tratadas como animais. Então, o brasileiro, ele precisa entender que ele vota mal, que a liderança política dele é ruim, mas que ele também está abraçado nesses vícios. E pra gente sair do buraco, a gente vai ter que sair todo mundo junto, entendendo que todo mundo, incluindo o eleitor, tem sua parcela de culpa. Tá, dentro desse cenário, assim, de mudar essas coisas, mudar, digamos assim, até essa concepção do eleitor, de como o eleitor enxerga a política, como é que o Missão enxerga, por exemplo, e falaste agora há pouco do Centrão, eu me lembro, fazer um parênteses, que eu entrevistei aqui no programa Redação, Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. E eu fiz a seguinte pergunta para ele. Bolsonaro, dia 1º de janeiro tu é presidente da República. Como é que tu vai lidar com o Centrão? Como é que tu vai montar teu ministério? Meu ministério, E aí ele disse...
né? Ele é o candidato outsider, né? Se dizia outsider e tal, que ele não ia fazer acordo com o Centrão. No outro dia o Centrão estava dentro do governo. E o Renan, como é que vai fazer com o Centrão? Eu não vou mentir. O Centrão é meu inimigo, mas durante o processo eleitoral, lá no escurinho da urna, o eleitor brasileiro vai votar um monte de ladrão. Vai botar um monte de ladrão no Congresso Nacional. E eu vou ter que fazer composição política com eles. Eu não vou mentir pro eleitor. Porque não é culpa minha. Eu não gostaria de fazer composição, mas eu sei que o eleitor vai votar mal. O eleitor vai vender o voto, o eleitor vai fazer troca de voto em troca de favor. A gente sabe como funciona isso. E eu terei que fazer composição. O que eu vou fazer, diferente do Bolsonaro, do Lula, de qualquer um, eu vou colocar as regras abertas, como eu fiz. Eu escrevi um artigo, eu publiquei, tá nas redes sociais já, sobre como será o sistema de afiliação a nosso grupo político, a nosso governo. Todos os partidos vão ter que soltar uma resolução apoiando todas as nossas propostas que venceram as eleições. Então, nós apoiaremos o combate implacável ao crime organizado, nós apoiamos as propostas que tornam o crime organizado similar a terrorismo, vou colocar aqui. Nós apoiaremos as reformas todas que vão reduzir a dívida brasileira baseada na queda da despesa. Nós vamos combater a má gestão dos municípios através da lei de responsabilidade gerencial. Nós vamos defender o método fônico nas escolas. Nós vamos defender a implementação de inteligência artificial e machine learning no SUS. Tudo numa resolução partidária, porque aí a bancada tem que votar unida, e aí eles vão poder participar do governo. Sem entregar para eles, ministério com porteira fechada, faz o que quiser. Não, nós temos um plano, e nós vencemos a eleição com esse plano, eles subscreveram com essa resolução o plano, e aí eles serão convidados a se juntar a nós, sem problema. Porque é assim que vai ter que fazer política. E eu tô avisando, eu quero ganhar para governar. Eu não vou ganhar para falar, eu sou outsider, eu vou ganhar para governar o Brasil. Tá, mas a gente sabe que esses políticos, eles têm uma verdadeira adoração pelo poder. Vamos falar em diminuir a despesa pública. Diminuir a despesa pública por exemplo, reduzir ministérios. Que a gente sabe que a gente tem que fatiar o orçamento, etc. Como é que vai fazer isso? Mas assim, não é aí que tá a grande redução de gastos, né? Assim, Qual seria a grande redução de gastos? Vamos começar pelo maior, Previdência, vamos ter que reformar novamente. Vamos ter que desindexar. Tá, mas quando a gente reforma a Previdência, desculpe te cortar, mas quando a gente reforma a Previdência, todas as reformas da Previdência que nós fizemos, até agora, quem sempre ganhou dinheiro continua ganhando dinheiro. Por exemplo, os militares, 40 e poucos anos, estão aposentados. Vamos fazer uma reforma da Previdência para pegar o Zezinho ali, ou vamos fazer uma reforma da Previdência, uma reforma da Previdência? Mas é essa mesmo que eu estou propondo. É a reforma paramétrica que basicamente acerta os parâmetros para todos os setores. Não dá para militares ficarem de fora, não dá para autofuncionalismo ficar de fora. A gente vai ter que colocar todo mundo dentro da reforma. A reforma vai ter que caber todo mundo, porque hoje é uma reforma muito injusta. Ela não deu certo, como a última, simplesmente porque ficou tanta gente fora que os privilégios continuam acontecendo. Vamos ter que tirar renúncias fiscais, mexer em Zona Franca de Manaus, mexer em emenda parlamentar, mexer em privilégios do autofuncionalismo. Vamos ter que alterar as vinculações orçamentárias, especialmente as ligadas à saúde e educação. O que é uma vinculação orçamentária? Toda vez que você aumenta a receita, um percentual, você vai aumentar proporcionalmente os valores gastos de saúde e educação. Isso faz com que nunca haja espaço para gastar com outras coisas. E às vezes em alguns municípios aqui no sul, por exemplo, que não está nascendo mais gente, você nem tem muito com o que gastar em educação. Mas você precisa gastar eventualmente mais em saúde, você precisa investir em infraestrutura. E aí você nunca consegue esses espaços. A gente tem que acabar com esse elemento dos gatilhos do aumento automático, que são as tais vinculações. Isso vai dar espaço para reduzir a despesa e para aumentar a capacidade de investimento do Estado. Isso também vai fazer com que os juros reduzam. Com os juros caindo bastante, aumenta a capacidade do Estado investir e da iniciativa privada investir. E aí você entra num ciclo virtuoso. Essa é a primeira medida que a gente vai tomar quando eu entrar no poder. Eu vou chegar em Brasília, depois de vencer o segundo turno contra o Lula, e eu vou montar um governo de transição e vamos começar a passar essa reforma. Essa reforma muda tudo. Acreditas que hoje esse campo político para se chegar no segundo turno, ele é um campo político no qual o enfrentamento do Missão é contra Caiado, Bolsonaro? Já foi contra o Caiado, já foi contra o Zema. Hoje eles não estão disputando comigo, eu estou disputando Não, eu estou na frente deles. Todos os números de indicadores de redes sociais, eventos, defesa pública, participação em podcasts, participação em rádios, não há comparação com a audiência minha com a deles. Então, eu não disputo com eles. Eu tenho que buscar o Flávio Bolsonaro. Então, minha disputa é com o Flávio. Inclusive, para os demais, eu convido eles a me ajudarem nessa disputa. Porque é o que eles precisam fazer se eles não acreditam em ficar na mão desses dois. Hoje, dentro desse cenário, a gente sabe também, que eu acho que é importante isso, e o pré-candidato coloca isso,
chamar de pré-candidato, porque a lei, nós temos a lei. Lei maluca. Tipo assim, eu tô fazendo tudo que um candidato faz, mas eu sou um pré-candidato. É pré-candidato. Tá? O pré-candidato coloca essa questão das emendas parlamentares. Há uma crítica muito grande por todos os governantes, né, que o Congresso, em tese, ele sequestrou o orçamento, né, e pegou para si grande parte do recurso público e faz aquela distribuição, né, ao bel prazer. Como é que se lida com isso? Se a gente precisa fazer essa composição com o Congresso, como é que a gente vai reduzir essa participação das emendas parlamentares para o Congresso Nacional? De maneira clara, eles vão precisar entender que o Brasil está quebrado. O Brasil quebrou. O Brasil, para 2027, 2028, ele não vai conseguir pagar despesa obrigatória. Então, todo mundo vai ter que fazer um sacrifício. Eu vou cortar inúmeras verbas do governo federal. Nós vamos ter que fazer uma nova reforma da Previdência, como você tem. Ou seja, vai ter corte de gasto em todos os setores do Estado brasileiro. Aí eles não vão mexer. É uma cara de pau. Eles vão precisar mexer, sim. Senão a gente vai ficar no impasse. E outra coisa, a gente sabe o que eles fazem com a emenda, especialmente a emenda do orçamento secreto. Eles desviam ela. E eles estão sendo investigados pelo STF. Então, se o caso é esse, nós vamos colocar a Polícia Federal para investigar todo mundo. E aí a gente vai pegar um por um. Se eles quiserem briga, se quiserem inviabilizar o Brasil de trabalhar, nós vamos entregar briga para eles. Não é possível que um país fique sequestrado para político pegar verba do orçamento federal e ficar inaugurando passe nos lugares mais pobres do Brasil. É o que eu vi. Assim, eu estava em Imperatriz, no Maranhão, fica um campeonato de deputado estadual inaugurando rua de paralelepípedo, eles chamam de bloquete. Aí tudo mal feito, em cima da terra, o negócio se destrói depois de um ano, e aí eles reinauguram. Ficam gastando nosso dinheiro nesse campeonato em que eles ficam, na verdade, comprando votos e desviando com empreiteiras essas obras, valores dessas obras, para fazer caixa 2 para a campanha seguinte. Isso é um absurdo. Então, isso não dá para ser aceito. Isso vai precisar ser alterado. Nas últimas campanhas, a gente teve, por muito tempo, e principalmente nessas duas últimas, né, toda uma preocupação, assim, do ponto de vista, digamos assim, de um discurso mais conservador sobre essa questão da moral, dos bons costumes, etc., família, etc. O candidato enxerga isso, digamos assim, para buscar esse voto do lado mais conservador? Eu sou, claro, eu tenho um conjunto de valores que pode ser considerado tradicional, mas eu não sou moralista e nem faço uso político disso. Eu acho que quem fica fazendo uso político disso o tempo todo é picareta. Eu vejo muita gente da bancada evangélica participando dos escândalos de corrupção, inclusive desviando emenda. Tem gente, e hoje o Antônio Garotinho já deu a letra, né? Tem gente que inclusive está concorrendo à presidência da República que participava das festas do Vorcaro, que eram festas de cunho sexual. E depois fica falando Deus, Pátria e Família por aí. Aliás, tem muita gente falando Deus, Pátria e Família por aí, né, que tem 2, 3, 4 famílias, né, e gosta tanto da família que trata de ter várias. Então eu não consigo comprar essa conversa, eu não consigo engolir esse barulho, entendeu? E eu acho que se você tem você quer fazer a defesa de valores cristãos, valores conservadores na política, o faça, mas viva isso também. Senão a pessoa vai pagar o preço de ser um hipócrita. E eu acho que não dá para ser hipócrita na política. E isso, digamos assim, não vai estar, digamos, como mote de campanha? Olha, uma coisa que eu vou fazer, por exemplo, eu sou peremptoriamente contrário à sexualização de crianças. Eu sou totalmente contrário à desvirtuação de valores tradicionais da população brasileira. Sou contra a perseguição política que, por exemplo, padres vêm sofrendo, inclusive pastores. Mas rodou agora com o Frei Gilson, porque ele tem uma posição tradicional sobre casamento. Aí o Ministério Público foi pra cima dele dizendo que ele é misógino. Acha essa agenda trans voltada para crianças uma abominação. E vou proibir qualquer tipo de coisa que leve a criar confusão na cabeça das crianças. Todo esse tipo de coisa eu sou muito contrário e serei publicamente contrário. Agora, o Brasil tem outros problemas que nos atingem de maneira bem mais intensa. Então, 40 mil pessoas morrem vítimas do crime por homicídio todos os anos. As pessoas estão pobres, não estão conseguindo comprar as coisas no Brasil. O Pacto Federativo Brasileiro tira de quem trabalha e dá para quem não trabalha. O Brasil está um país todo errado. Então eu tenho muitas outras guerras para falar. Então eu não tenho tempo só de falar nisso. Quem fica só falando isso são, em geral, aqueles políticos do bolsonarismo que botam a bandeirinha do Brasil, ficam lá, olha só, cuidado com o comunismo. Mas eles mesmos ficam passando pano para a corrupção mais baixa dentro do próprio partido. Ficam discutindo, veja só, o Flávio recebeu um dinheiro do Vorcaro porque ele queria fazer um filme. Sabe? Então quer dizer, todo mundo é picareta. Ninguém consegue ser objetivamente correto e defender as coisas de maneira correta. Então, na hora de defender o errado, eles defendem o errado, mas vão denunciar que o outro é comunista. Eu não aceito isso. Eu, de verdade, não consigo aceitar isso. Eu não consigo ser cínico dessa maneira. Eu prefiro perder o voto das pessoas, mas não ser um cínico. Porque a partir que você virou um cínico, você não acredita em mais nada. Falasse em política de juros, né? Hoje a gente tem a autonomia do Banco Central
E a gente tem uma taxa de juros, né, bastante elevada. Assustadora. Né, assustadora, que tem inviabilizado, digamos assim, a economia como um todo. Como é que se lida com isso? Como é que está pensando mexer nisso? Você só vai poder conseguir reduzir juros. O Banco Central, né, hoje ele é independente. Sim. Se você Defende a independência do Banco Central. Defendo a independência do Banco Central. Só vou conseguir com que ele baixe a taxa de juros, que a curva seja uma curva de queda, alterando aquilo que a gente chama de relação dívida-PIB. Quem está nos assistindo vai falar, esse cara está falando grego. É assim. Uma coisa é a dívida que o Brasil fica contraindo, que ele precisa fazer a rolagem da dívida. Que igual você vai lá no banco, tem você pega como é que chama? Aquele crédito especial lá. Cheque especial. Cheque especial. Aí você fica enrolado, você paga o valor mínimo do cheque especial. Aí a gente fica fazendo isso, que é a rolagem da dívida. Aí essa dívida só aumenta. E para você poder contrair mais dívida, você tem que pagar juros cada vez mais altos, porque os credores entendem que o Brasil é perdulário, o Brasil não vai pagar a dívida, ok? A dívida já está chegando, ela já passou de 80% do PIB, e ela está acelerando para passar de 100% do PIB. A partir desse momento, o Brasil não vai conseguir mais fazer rolagem de dívida, e não adianta ele falar, vou pagar 20% ao ano de juros, que ninguém vai acreditar que a gente vai continuar pagando. A esse processo se dá o nome de dominância fiscal. O Brasil está indo para um quadro de dominância fiscal, que é o quadro em que não adianta você fazer mais nada. Os juros vai ficar subindo porque a gente vai ficar com fama de caloteiro e ninguém mais vai querer emprestar dinheiro. E aí a inflação vai estourar, porque para você poder acertar os pagamentos você precisa desvalorizar a própria moeda. E aí o bicho pega, né? Esse é o grande problema que nós temos aqui, tá? Como nós resolveremos isso? É apenas resolvendo o campo da despesa. Se você resolve a dívida pelo campo da despesa, ou seja, todo ano você vai gastar menos, é igual uma família. Se uma família está gastando muito e precisa se endividar para pagar as contas, ela reduz as despesas, aí ela não precisa se endividar mais, e aí a curva da dívida que essa família tem nos próximos 2, 3 anos, ela fala, ó, ela vai estabilizar até o momento que eu paguei as dívidas. É o que o Brasil precisa fazer. O Brasil precisa estabilizar a curva da dívida e depois começar a ficar menor. Meu objetivo é, no 4º ano do meu mandato, ter déficit nominal zero. Déficit nominal, e para isso eu preciso fazer reformas que vão reduzir muito a despesa. Qual é a beleza disso para as pessoas que estão nos ouvindo aqui? Eu sei que não sei se está muito críptico, estou falando em um economês, mas assim, o que eu estou falando para atingir para as pessoas de uma maneira correta, os juros que você vai pegar para você pegar um financiamento vai ser bem mais baixo do que ele é hoje, mas muito, assim, menos da metade do que ele é hoje. Eu vou poder cobrar menos impostos das pessoas, então os produtos vão ficar mais baratos, e você vai poder respirar, você vai conseguir comprar as coisas que você quer, você vai conseguir realizar seus sonhos, comprar um carro, comprar uma casa, e os valores não vão estar tão absurdos. Então, isso impõe um plano, e o plano passa por cortar a despesa. Tá bem. Não sei se queria deixar um recado geral aí. Eu queria agradecer demais vocês por me receberem aqui, fiquei muito feliz de estar presente. Espero que tenham gostado todos. Me sigam nas redes sociais, eu sou o Renan Santos MBL nas redes sociais. E aguardo vocês no primeiro e no segundo turno. Tá bem. Candidato, boa sorte aí. Tudo de bom aí. Eu que tá agradeço. Bem? Tamo junto. Renan Santos aqui no programa Redação. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência, vamos entrevistar a diretora...